Galera, agora a gente vai mais um react aqui. Tá rolando muito react, né? A gente vai ver a reação dos nossos amigos influenciadores, os tricolores no geral, né? Vocês viram meu pós-jogo, a emoção que eu fiquei, né? Então vamos dar uma olhada nos pós-jogo, né? Como é que foram os pós-jogo. E assim, eu fiquei muito. Teve um cara que me emocionou muito, foi o Leandro Dias, cara. Eu vou começar com ele. Eu vou começar com ele pela emoção que ele me passou. O Leandro Dias é um cara muito perseguido às vezes, né, pelas opiniões dele, né? Algumas até eu não concordo, mas eu respeito muito o Leandro. O Leandro é um grande tricolor e infelizmente os tricolores, as pessoas, elas confundem demais as coisas. Eu ouvi por muito tempo as pessoas dizendo que Leandro Dias não era tricolor, dizendo que o Netflu era anti-fluminense, que ele era flamenguista. E, cara, esse pós-jogo dele aqui, se alguém tinha dúvida do amor que esse cara tem pelo Fluminense, né? Porque você pode não concordar com uma opinião. Eu também não concordo com todas as opiniões do Leandro, muita gente não concorda com as minhas também. Mas se alguém tinha dúvida, né, se o cara é tricolor, tem que ver isso aí. Vamos ver aqui as reações dos influenciadores tricolores. Eu vou começar justamente com ele, que me emocionou muito, Leandro Dias. Vamos ver como é que foi o pedaço aí do pós-jogo do Leandro, que foi realmente muito, 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 muito emocionante. Vamos lá, eu vou colocar esse aqui que tá mais. Esse aqui mesmo. Vamos lá. Ele tá até sem áudio. Fala, Leandrão. Ele não tá acreditando. É brabo mesmo, é brabo mesmo. Eu sei que ele tá sentindo porque eu senti o que ele tá sentindo. Meu pós-jogo é só olhar lá como é que foi. Muita coisa passa na cabeça nessas horas. Muita coisa. O Fluminense está classificado para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Eu poderia encerrar agora a análise. Isso aí. Cara, é muita coisa que vem na cabeça, gente. É muita coisa. Eu sei o que o Leandro sentiu. Porque eu demorei a entrar no meu pós-jogo, porque eu tava chorando. Cara, eu chorei muito hoje. O jogo todo chorando. E aí, na hora de entrar no pós-jogo, eu já tava na merda. Eu sei o que ele sentiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar para o mundo. Olha, eu acho que a minha desencarnação está cancelada. Depois do que eu vivi hoje, eu acho que eu nunca mais morro. Eu acho que no dia que está marcado lá, Leandro, você vai voltar para a pátria espiritual. Estava lá marcado. Devia estar marcado algum dia, Leandro. Você vai morrer, você vai voltar. Vamos preparar uma nova reencarnação. Eu acho que depois de hoje foi cancelada, porque era para ser hoje. E não foi. Então eu vou ficar mais um tempo com vocês aqui, celebrando o Fluminense, porra! O Fluminense está classificado para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Está entre os 4 melhores times do planeta. Tem que aturar, porra. Cara, quem poderia imaginar uma porra dessa, bicho? Galera, isso aí é uma parada muito fora da curva, porque o Leandro, eu, todas as pessoas que têm esse apreço pelo jogo, né? Não só pelo Fluminense, mas pelo jogo, por analisar o jogo, por entender o jogo, além de torcedor, é um cara que gosta de estudar futebol, é algo muito surreal, é algo que contraria a suposta lógica, né? Mas não é uma contrariar a lógica jogando
de uma forma ruim que dá sorte. Não. É jogando futebol em alto nível. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Cara, só o Fluminense, cara. É isso aí. O meu pai me fez tricolor. E eu já nasci Fluminense. Não tem essa coisa de escolher time. Quando eu me reconheci como gente, eu já era Fluminense. Eu já estava com uma camisa do Fluminense, com o logo da Coca-Cola, uma camisa de pano. Primeiro jogo no Maracanã para ver o Fluminense, fui em Laranjeiras. Então, eu nasci Fluminense. Mas o meu pai ele não me avisou como é que era a aura desse time. O que é ser Fluminense? Eu não sabia. Eu era uma criança. Eu achava bonito as cores, listrado, grená verde e branco, né? Uma combinação incomum no futebol mundial. Quem é grená verde e branco? Provavelmente as equipes inspiradas no Fluminense. É isso. Eu era Fluminense, por causa do meu pai, as cores, o escudo, que eu sempre achei o mais bonito de todos. E quando eu fui entendendo, tomando noção do que é futebol, as regras, a torcida, ir ao Maracanã, eu comecei a entender o que é Fluminense. E aí, corta para a década de 90. Isso aí. Foi duro, cara. Foi duro, sim. Muitas vezes eu tive vergonha na escola. Eu via meus amigos flamenguistas, botafoguenses, vascaínos me sacaneando. Tu é Fluminense? Me olhavam com pena. Eles nem me zoavam, eles tinham pena de mim. Me olhavam com pena. Não tinha mais debate, sabe? E aquilo era muito duro. Eu falei, cara, eu já amava o Fluminense. Eu falei, cara, mas que dureza o Fluminense. Que dureza torcer para esse time. Cara, minha geração sabe o valor disso. Sim. Não desmerecendo você que tem 20 anos ou você que tem 60. Não é verdade, pô. Eu sei Vocês viram coisas boas, né? A galera de 60, 50, 60 a mais viu coisa muito legal. E você de 20 anos, 25 também. A minha geração, cara, a galera 35, 40 anos, 45. Só se fudeu. A gente demorou muito para ser feliz, cara. Muito. Verdade. Então a gente sabe o valor de uma vitória, sabe? Como é a de hoje. Como foi contra a Inter de Milão, empate com o Borussia. A gente curte esses momentos, cara, porque a gente demorou para ver isso. A gente vibrava com contratação de jogador ruim. Porque era melhor do que a gente tinha. Eu demorei 20 e poucos anos da minha vida para ver meu time campeão nacional, cara. Qual clube grande que tem isso? Depois ganhamos uma Libertadores. A gente sofre primeiro, é eliminado, vice-campeão no Maracanã. Cara, a minha geração sofreu muito. Sim. E depois do título da Libertadores, né, os brasileiros que solidificaram isso, né? O que o Fluminense fez hoje, cara, dia 4 de julho, no dia da independência americana, onde o Fluminense lá está, é muito grande, cara. O que o Fluminense fez hoje é colossal, é gigantesco. É um negócio... O meu filho tem 6 anos hoje, 7, vai estar entendendo mais ou menos, mas um dia ele vai falar, filho, Sim. O Fluminense, e eu espero que eu fale para ele que foi campeão mundial, mas eu já posso falar que o Fluminense superou... O Fluminense passou por cima do impossível. O Fluminense eliminou 3 clubes europeus. Esse último é um europeu, com orçamento dezenas de vezes maior. Exatamente. E fazendo mais um jogo gigante. Eu não poderia imaginar isso, gente. E vocês que me acompanham aqui no Domínio e Passa, sabem que quando alguém vinha com papo de mundial, enquanto a gente sofria lá no Brasileiro, falei, gente, numa boa, não quero nem saber de mundial, galera. Vamos focar aqui no Brasileiro, tentar ganhar a Sul-Americana. Vocês sabem que eu falava isso, né? Eu não queria falar de mundial, não porque eu não tivesse animado para o torneio. Eu estava muito animado para esse campeonato. E estou curtindo demais. Que campeonato show de bola. Mas quando falava de Fluminense no mundial, o que nós esperávamos?
com aquele futebolzinho que a gente estava jogando lá no Brasileiro, mesmo na quinta, sexta colocação, sofrendo com a Aparecidense, sofrendo com o time sul-americano de quinta categoria, sofrendo para ganhar do Sport, do Vitória, né? O que a gente esperava? Pelo amor de Deus, só não vai passar vergonha. A irritação, a preocupação de nenhum reforço chegar, cara. Na Bacia das Almas, o Fluminense contratou um Soteldo que nem vai jogar. E a gente nervoso. Eu não tava nem puto, eu tava com medo. Passar para as oitavas, quando me perguntaram, eu falei, cara, eu só não quero passar vergonha. Eu acho que era a sensação que muitos de vocês tinham. Sim. E hoje, 4 de julho, o Fluminense é semifinalista. Como explicar isso? Eu vou fazer análise aqui com vocês da forma mais racional e profissional possível. Mas eu não vou conseguir explicar com palavras e nem com o que os meus olhos me mostraram o que tem acontecido com o Fluminense. É espiritual, cara. Para quem acredita. Eu acredito. O que acontece com o Fluminense é espiritual, é místico, tem relação com a nossa história, com a tradição, com a camisa, com o que precisa acontecer, que a gente não sabe o que é. Mas está se desenhando algo muito bom. Até porque seria muito cruel a partir de agora. Mas sejamos justos. Depois de não fazer vergonha, o que nós esperávamos? Classificação para as oitavas era a meta do clube. Era um grupo com um europeu, um asiático e um africano. Classificação para as oitavas. Em segundo, o Fluminense se classifica em segundo, fazendo um bom jogo e 2 jogos mais ou menos para ruim. E no mata-mata, o Fluminense se transforma no Fluminense. Exatamente. É o dia da independência da pequenez que às vezes nos ronda. Para quem viveu a época do Timinho, lembra do Timinho? Timinho, Timinho. Ouvi muito isso. E a galera dos anos 80 também. Timinho virou Timão. E 40 e tantos anos depois, o Timinho virou Timão mais uma vez. É um lindo relato do Leandro, com muitas lágrimas, assim, muito lindo, muito lindo. Muito bom ver o Leandro assim, enfim. É, inacreditável. Vamos embora ver agora, dar um pulinho aqui para ver o Vilelão falando também. Um pedacinho aqui da fala do Vilelão, do pós-jogo do Vilelão. Lembrando que todos os links desses canais estarão aqui embaixo. Bom, tá tudo ok, tudo top. Eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Eu vou tentar não me emocionar. Já começou. Assim, quem achou que isso ia ser dessa maneira, está acontecendo dessa maneira, né? Então, assim, quando a gente se preparou para esse Mundial, né? A gente com dificuldade ano passado, já sabia desse Mundial desde 2023, e nos preparamos aí ao longo do tempo, e ano passado aquela dificuldade que a gente passou, e todo mundo falando, pô, Vilela, vai ser muito ruim, vamos tomar goleada, vai ser um vexame, vai ser um vexame, vai ser um vexame. A gente só escutava isso, e eu falava assim, gente, eu tenho certeza que o Fluminense vai classificar. Eu tenho certeza, eu venho o ano inteiro falando disso, tenho certeza que o Fluminense vai classificar. O que vai acontecer depois, aí só Deus sabe. Mas eu tenho certeza que o Fluminense vai classificar. E classificou, né? Então ali foi o dever cumprido, eu venho falando o ano inteiro, repetindo isso, sistemicamente, repetindo, vamos classificar. O que vai vir depois vai depender de como o time do Fluminense estiver. Então, nós viemos para cá, para o Mundial, né, nessa expectativa de ir para as oitavas. E aí, dependendo do adversário que viesse, aí a gente ia ver, né, o que ia ser. Se a gente ia pegar o River, se ia pegar o Monterrey, se ia pegar a Internacional de Milão. E pegamos a Inter de Milão. Todos os superchats vão ser salvos. Eu vou depois ler todos os superchats. Primeiro eu vou fazer dissertação aqui sobre o que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer um mês que eu estou nos Estados Unidos, é uma coisa de louco. Eu nunca vivi
fiquei tão fora de casa, né, como está sendo agora, porque as férias que eu tive mais longas foi em 93, que eu fui com meu pai, com a minha irmã lá para um passeio na Europa. A última, aliás, foi a única, foi a última vez que eu fui na Europa, foi em 1993, né? E aí passeamos. Fora isso, eu nunca mais fiz uma viagem tão longa quanto essa, né? Mas o Fluminense me faz isso, né? O Fluminense me remete a fazer isso. E aí viemos para cá com essa esperança, né? Eu até defini com a Magic Milhas, vamos fazer a passagem flex. Rafael, não está valendo a pena o flex, não sei o que lá. Eu falei, então tá, então bota a passagem de volta para o dia 3, né? Se a gente conseguir passar depois, aí perde a passagem, joga a passagem fora. E assim foi feito. O Rafael emitiu a passagem, não valia a pena pegar a flex, então a passagem eu joguei fora, a passagem era ontem. Não tem passagem nesse momento, não tem passagem para ir para o Brasil. E o cenário do torcedor era de descrédito. E eu venho falando sistematicamente, vamos classificar e vamos ver o que vai acontecer. O Fluminense veio muito focado. Renato, que é um treinador que eu gosto demais dele, eu tenho, assim, uma admiração enorme por ele. Todo mundo sabe, desde 95, depois que ele fez o que ele fez, eu dali passei a gostar do Renato e nunca critiquei, inclusive na Libertadores, vocês podem lembrar, vocês vão lembrar, nunca falei que ele foi culpado da derrota da Libertadores. E ele está aí, está ajudando aí, né, bastante esse time a jogar. O time sabendo sofrer, o time tendo dificuldade, né? E nós chegamos, com esse jogo de hoje, à semifinal do Campeonato Mundial. É muita coisa. É muita coisa. Uma semifinal. O que vale é o título, o segundo é o primeiro dos últimos. Eu acho o que a gente ganhou financeiramente, a visibilidade mundial, eu acho que tudo isso dá uma importância muito grande, dá uma força muito grande para a sequência do Fluminense do ano. O elenco do Fluminense, ele fica encorpado, né? Fica muito encorpado o elenco do Fluminense, né? Para o resto da temporada, né? Para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil, para o Brasileiro. Você vê que o time tem capacidade, não vai dar para o torcedor agora ficar choramingando, dizendo que o fulano não joga nada, tem que mandar embora. Deu para ver que o time joga. Então esse aí foi o Vilelão, vamos ver agora o próximo aqui, vamos ver quem vai falar aqui. Vamos colocar José Ilan. José Ilan também comentou aí. Vou botar um pedacinho do comentário do José Ilan. Procurando explicações, eu mesmo procurando explicações para o que está acontecendo. Tem explicação não, Ilan. É comemorar, meu parceiro. Deve estar cheio de gente procurando explicações aí, né? Não só eu. Fluminense é semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense está entre os 4 primeiros colocados do mundo. Fluminense hoje é um dos 4 principais clubes do mundo. Verdade. Queira você aí ou não. Tá? Não é só porque está na semifinal da Copa do Mundo, você quer qual outro critério? Me ajuda aí. Você isso. quer que seja um dos que está na semifinal da Copa das Nações gregas? Você quer que seja um dos times que tenha se classificado para as finais do campeonato chinês? Quem é um dos 4 maiores do mundo? É quem já voltou para casa? É o Manchester City? É o River Plate? É o Boca? É o Flamengo? É o Botafogo? É a Juventus? Me ajuda aí. O Fluminense venceu mais uma vez. Eu estou curioso para ouvir as desculpas que vão surgir por aí. O que vão dizer por aí hoje, hein? Estou curioso. Qual vai ser a do dia, hein? Para o Fluminense atropelar, ou não vou dizer atropelar, mas vencer com autoridade, com justiça, um time que acaba de atropelar o Manchester City. O City é primeiríssima prateleira. Eles me juraram, tá? Me prometeram. A Inter de Milão não é não. O Borussia também não é não. O City é que vocês vão ver o que vai acontecer. Com o Bayern vocês vão ver, com o PSG vocês vão ver. Quem mais? Aí o Al-Hilal atropela o City. Agora vocês vão ver lá, sexta-feira é o Bilal para vocês. Aí vocês vão ver o Bilal. É o Bilal. Qual vai ser a do dia? Eu tô curioso, tô fazendo live, não vou poder ouvir agora. Depois eu vou ouvir, mais tarde eu vou ouvir. O que está se dizendo por aí?
Qual é a nova? Ah, não, o Al Hilal sentiu calor. É isso? Eu já tive na Arábia Saudita, tá? Só para vocês saberem aí. Tive lá na final do Mundial de 23. É quente pra caralho lá, tá? É mais quente que o Rio de Janeiro. Muito quente. Então, se alguém tinha desvantagem, hoje era o Fluminense. Exatamente. Qual vai ser a do dia? O Fluminense acaba de passar com autoridade, com justiça, sendo melhor a maior parte do tempo. Ah, sofreu nos últimos 10 minutos. Bom, sofreu contra a Inter de Milão nos últimos 10 minutos também. Só faltava não sofrer hora nenhuma, né? Só faltava os caras serem piores 90 minutos. Quem teve as chances mais claras no segundo tempo? Quem teve? 3. O Fluminense teve 3 chances mais claras do que todas as outras que teve o Al Hilal. Todas. Cano 2 vezes, perdeu 2. Cano perdeu 2 gols, tá, gente? 2. Um que ele tentou driblar, o goleiro, e outro que ele recebeu na entrada, assim, dentro da área, dominou, chutaria, era gol. Mas ele quis adiantar mais um pouco, perdeu a bola. Perdeu esses 2 gols, e o Samuel Xavier chutou uma bola espetacular, que o goleiro fez uma defesa espetacular. Então, minha gente, o Fluminense venceu. O Fluminense provou, mais uma vez, ao mundo que futebol vai um pouco além do dinheiro, dos petrodólares, das toneladas de ouro. Bem lembrado, Ilan. Das riquezas que jorram do chão no mundo árabe. Ou na Europa. Dos clubes riquíssimos da Europa. O Fluminense hoje provou mais uma vez. Provou que futebol é isso, é bastante isso aí. Mas é um pouco além. Tecnicamente limitado, individual. É isso, eu sempre discordei e continuo discordando. Não dá para um time limitado chegar onde chegou. Não dá para um time limitado chegar onde chegou. Vamos ver aqui agora um pouquinho também do Andrezão do Sentimento. Um abraço pro Andrezão também. Vamos ver o que o Dezão aí falou. O Fluminense Futebol Clube está entre os 4 melhores times do mundo. Fluminense! Talvez a ficha não tenha caído, talvez você não esteja acreditando. É isso mesmo que eu falei. Olha nas minhas bolas, olha no meu olho, porra. Olha no meu olho. Olha no meu olho, caralho, aproxima de mim. Aproxima de mim. O Fluminense está entre os 4 melhores times do mundo. Você tá entendendo? A tua ficha caiu? Não, né? A minha também não. Mas estamos. Top 4 do mundo. Fazendo história. Uma das maiores, se não a maior, campanha internacional de um clube brasileiro na história. Exatamente. Na história. Era só isso que eu queria te falar. O Fluminense está entre os 4 melhores times do mundo. E não acabou não, hein? E não acabou não. Que venha Palmeiras ou Chelsea. Era só isso. Vamos ver aqui mais um pedaço também do Gabriel Amaral aqui. Raiz Tricolor. Vamos ver o Raiz Tricolor aqui. Gabriel Amaral. Um pedacinho aqui do Gabriel, vamos ver. A análise de hoje começa assim. Vai acabar agora. Estamos pro alto do Flávio. Errou o zagueiro. Acabou. Supostamente isso aqui vai ser uma análise, tá? Supostamente isso aqui vai ser uma análise. A gente está entre os 4 melhores times do mundo. A gente merece muito viver isso, cara. A gente que tem 30 anos, a gente que tem 20, que tem 10... tem 40, a galera que tem 40 anos que viu o que aconteceu na década de 90, a galera que tem 50 e 60 que viu 80 e 70 antes de ver 90. Eu nem quis ficar lá na arquibancada, cara, eu quis descer
e só vim encaminhando e assim, a maioria que saiu aqui agora nem é tricolor, assim, de verdade. Tipo, galera com camisa da França. Eu já tenho um vídeo que eu lanço que eu sempre mostro arquibancada. Tem... Enfim. Tem vídeo que eu mostro outras coisas e hoje acho que a maior felicidade que eu poderia mostrar era uma reação genuína logo assim que captasse o final do jogo. A gente caiu por 2-1. Eu passei a semana toda falando e não retiro uma palavra do que eu disse. O jogo, pelo contrário, o jogo provou inteiramente o que eu disse. E eu mantive minha opinião, porque, enfim, eu não tô aqui para dar opinião para agradar, tipo, o chat. Eu sei que quem tá aqui me acompanhando sabe disso. Tinha jogo, era 50-50. O nível europeu deles não passava de 3 ou 4 jogadores que tinham realmente um nível alto e uma série de jogadores que foi super valorizada pelo preço que estavam pagando neles. O Milinkovic-Savic, que é um grandíssimo volante. Não foi top 3 a trovoada. Vai chegar a chuva durante o pós-jogo. O Milinkovic-Savic não foi top 3. Não foi top 3 volantes no jogo. O Martinelli, hoje, foi consideravelmente melhor, faz um Mundial consideravelmente melhor do que o Cidadão. E a gente se menospreza muito. Quando eu falava aqui, falei por várias vezes. E ali, ó, vão saindo mais gente ali, ó, do estádio. Quando eu falei por várias vezes que era 50-50, não era só rebaixando o time deles, porque eu achava que estavam supervalorizando. Era porque a galera estava subestimando o nosso time. O nosso time estava sendo subvalorizado pela galera. Essa reflexão do Gabriel é uma reflexão interessante que todos nós temos que pensar. Eu concordo muito com o Gabriel aí. Concordo, não é questão de concordar. Eu tendo a repensar algumas coisas que eu penso ouvindo isso que o Gabriel está falando. Eu acho que essa reflexão que ele faz de que, tipo, a gente subestimava demais os nossos times e às vezes não olhava, né, para o nosso próprio time. Por exemplo, quando fala que o time do Fluminense é limitado, não dá para você dizer que o time do Fluminense é limitado se você tem o Martinelli jogando o que ele está jogando, o Hércules, o próprio Nonato que está jogando, o Bernal que está jogando, o que o Ignacio está jogando, o que o Thiago Silva está jogando. Você não tem como falar isso, cara. Você não tem como falar isso que o Arias está jogando. Então, assim, a gente tem um time titular muito forte. Mas a gente percebe que quando a gente substitui, a gente tem problema, né? Principalmente quando precisa substituir muitos jogadores. E o que o Gabriel fala aqui da questão dos 50% a 50%, eu não falava 50%, eu falava 60% para eles, 40% para a gente. Porque, diferente do que o Gabriel falou, não são 4 jogadores. Eles têm ali pelo menos 6 jogadores de muito bom nível, né? Além dos 2 brasileiros, o Marcos Leonardo, que era um jogador para estar na Europa, o Malcolm, que foi jogador de nível de Europa, tem mais 4 jogadores de altíssimo nível, 4 não, 5 jogadores de altíssimo nível, que são 4 europeus, né? E mais o Hassan Al-Sari, né? Que é o da Arábia Saudita, titular da seleção da Arábia Saudita, ídolo do Al Hilal, que se machucou e não pôde jogar. Então, eu acho que eles tinham sim um certo favoritismo, mas era muito pouco mesmo. Eu falei até no meu pré-jogo, mas não acho que era tão equiparado, pelo menos quando você olha para o time. Mas hoje ficou provado que o Fluminense tinha total condição de ser melhor, inclusive, tanto é que dominou as ações. Mas o que o Gabriel fala é interessante. O nosso time estava sendo supervalorizado pela nossa própria galera. E isso era o que estava me irritando, porque, beleza, o jogo do Cano, de fato, não foi bom. Tinha que ter chutado 2, mais especificamente a primeira, né? A segunda ele tentou chutar, bateu na marcação, mas a primeira era um gol que hoje foi um Germancano às avessas. Foi um Germancano que tomou gol, que jogou bem sem ter feito gol. E várias vezes a gente veio aqui e falou, pô, o Germancano nem fez uma boa atuação, mas guardou o dele. Foi um Germancano às avessas, beleza. Mas Martinelli, Thiago Silva, Fábio, meu amigo, a defesa que o Fábio faz no primeiro tempo é uma loucura, gente. É uma loucura. É uma loucura. Enfim, aqui ele vai passar a analisar um pouco mais o jogo, mas eu gostei dessa fala dele inicial aí. Vamos ver aqui também os amigos do canal Laranjeiras Rádio, né? O Laranjeiras Rádio, que também está com o canal
Aqui é o Laranjeiras Rádio aqui. Vamos ver, rapaziada do Laranjeiras Rádio. Se inscrevam aí no Laranjeiras Rádio. Vamos dar moral pra galera do Laranjeiras Rádio. Vamos ver aí a galera falando. Ana, você que está vivendo esse dia histórico. E hoje nós podemos dizer: os humilhados serão exaltados. E aquilo que a gente já sabia foi provado. O Flusão é o maior da Guarda. Para você, querido amigo que acompanha o Laranjeiras Rádio, boa noite, meu irmão Fábio Muniz. Manda seu boa noite aí para a galera. Boa noite, Thiago, boa noite, pessoal que ainda vai chegar. Cara, eu não sei muito o que dizer, não, mas entre os 4 melhores do mundo, com um orçamento, não vou dizer um orçamento pequeno, porque um orçamento tão pequeno assim, em comparação ao futebol brasileiro, eu acho que não é tão pequeno. Está entre os 10, bota aí, entre os 5, 7, mas é um orçamento minúsculo em comparação ao pessoal que está nessa Copa, né? Desde as oitavas, depois das quartas, e agora na semi. Continuaremos a ser o menor orçamento e jogamos com o coração, jogamos com a camisa. Você falou muito sofrimento, né? A gente que já passou, eu acho que Emoção, Fábio, emoção, irmão. Ixi. Falar agora é difícil pra caralho. Essa dupla aí. Chorar esse choro de alegria, cara. É isso mesmo. A gente que sofreu na terceira divisão. Eu lembro que eu ia pro... Hoje nem sei se existe, né? Bom Marché, na Ilha do Governador. Não tinha TV a cabo em casa. Jogo da terceira divisão com o Fábio Júnior no colo. Eu ia pro mercado na época. Ficava um monte de televisão assim no mercado, vendendo, né? E ao mesmo tempo ligado. Eu ficava vendo o jogo do Fluminense, desligava a televisão, eu ia para outra. Sofrimento danado para o Fluminense na terceira divisão. Passei por isso também. Qualquer clube do Brasil que chegasse na terceira divisão do jeito que o Fluminense chegou, tinha acabado, né? A gente foi ver uma semifinal de Copa Rio do interior, né? Eu e você e Luiz, né? Debaixo de uma chuva e Agora a gente está na semifinal da Copa do Mundo. É isso. Vai daí. Eles não sabem o que é amor. Eles não sabem. Eu falei isso no trabalho esses dias. Eles não sabem o que é amor. Qualquer time teria acabado. Muito bonito. Mas só o Fluminense foi até o inferno em volta. O que é amor. Tem time que tem medo de perder a sua grandeza, o rebaixamento. Tem medo. E o Fluminense, não. É difícil. Ser realmente grande é muito difícil, né? Ter a torcida que nós temos, como diz aquela música, né? Superamos a queda com a força da nossa torcida. Todo mundo dizia, Fluminense é o fim da sua vida, mas não era. Não era, e nós estamos aqui com todas as recordações, com todas as lembranças, de tudo que nós tivemos que fazer para acompanhar esse time, né? Na Série C, na Copa Rio Interior, né? Na morte do Eterno, o Fluminense acabou. Eu lembro lá na ilha, naquela feirinha do Cocotá, a gente não tinha dinheiro para comprar camisa, ia comprar camisa no Camelô. Eu estou usando agora a camisa do Camelô. E aí eu lembro de comprar assim, humildemente, e o rapaz do Camelô dizia assim para mim, compra mesmo, que vai ser bom para fazer um jogo de camisa de casados e solteiros. E o Fluminense acabou. E hoje o Fluminense é o semifinalista da Copa do Mundo. Meu amigo, eles não sabem o que é amor.
Cara, é emocionante a fala dos meus amigos do Laranjeiras Rádio. Pedi para vocês se inscreverem no Laranjeiras Rádio. Canal muito legal, canal raiz, torcedor raiz mesmo. Eles opinam, né? Dão opiniões e é um canal muito maneiro. Se inscreva aí no canal, né? No Laranjeiras Rádio. Muita emoção, né? Todo mundo muito emocionado. E quem viveu os anos 80, como os amigos aí viveram, eu vivi, anos 90, perdão, como os amigos viveram, eu vivi, sabe a dureza que foi esse período e por que a gente está tão emocionado. É isso aí, galera. Mais um react para vocês. Se inscrevam no canal Saudações Tricolores. Fiquem com Deus. Valeu.